Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina, que agora abre sinal imediato com o Coronel César Nunes, diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que gentilmente atendeu nossa equipe até para levar a prestação de serviço, essa integração das entidades do governo do Estado com a nossa comunicação aqui do Cidade. Coronel, então, obrigado pela sua participação. A gente até já estava conversando um pouquinho antes aqui durante o intervalo, porque o que me chama a atenção, Coronel, eu vejo que essa é uma das informações principais, a diferença do que nós deveremos viver entre essa noite, terça, quarta, e depois segue na sexta, e o senhor fala com mais detalhes no fim de semana também, são os volumes, né? Essas chuvas volumosas num curto intervalo de tempo e o que isso pode acarretar de problemas aqui no nosso estado. Uma ótima noite, Coronel César. Boa noite, Zanotto. É assim, de fato, alagamentos pontuais, riscos de enxurrada em algumas bacias do estado, né? E uma absorção maior do solo, principalmente com as seguintes consequências, né? Os rios, eles podem ser carregados por essa chuva e trazer alguns problemas pontuais. Na verdade, Zanotto, assim, as barragens que são de operação da Defesa Civil, elas foram abertas, as comportas, podendo permitir aí que ela suporte uma grande quantidade de água, né? E que proteja, né, principalmente a cidade de Rio do Sul e efetivamente Blumenau. Mas mesmo na análise das modelagens hidráulicas feitas, né, inúmeras vezes aí para a nossa equipe, a gente observa que a possibilidade de pequenos alagamentos muito isolados podem ocorrer em Blumenau, Zanotto, nessa primeira etapa. Para explicar melhor para quem nos vê e nos ouve nesse momento, a Defesa Civil entendeu que seria melhor dividir em 3 períodos. Primeiro período, né, da terça, como está se passando aí até a quinta-feira, depois nós vamos ter aí uma pausa, né, nas chuvas, e já na sexta, sábado e domingo, nós podemos ter volumes muito maiores que podem girar, Zanotto, segundo a análise de modelagem, entre 120 a 160 milímetros em algumas localidades, podendo ultrapassar em alguns outros pontos. E ela vem acompanhada também, né, de chuva, né, granizo, né, e as consequências que as chuvas normalmente trazem, certo? Neste momento, os impactos de pequena proporção estão efetivamente no Grande Oeste, mas nós vamos ter aí a passagem, né, para o sentido leste, e aí sim, nós vamos ter aí o Planalto sendo atingido e depois o litoral. E aí, para tal, as outras bacias, além do Itajaí que nos preocupam, né, que é do Rio Araranguá, né, do Rio Tubarão, né, na Grande Florianópolis e os demais rios, né, isso preocupa. Por isso que o nosso setor de hidrologia está monitorando para que possa repassar as informações às coordenadores regionais e à população como um todo. Zanotto. Bom, além da questão, então, desses volumes, que é uma atenção principal, né, dessa chuva toda num curto intervalo de tempo, nós temos também não olhar só para cima, né, Coronel, olhar para baixo, no solo, né, porque o solo encharcado dificulta muito mais a vazão dessa água. Para a região mais litorânea, que nós temos a preocupação não tanto com a questão das cheias, mas mais do vento, o Coronel, também a possibilidade de fortes rajadas de vento, além dessas ocorrências isoladas de granizo também? Sim, Zanotto, nós estamos com previsão de ventos, rajadas, que podem oscilar entre 60 e 100 quilômetros, com alguns prejuízos, principalmente com danos a coberturas de telhado, né, danos à rede elétrica, e para tal, aí a Celesc já tomou as providências com equipes, certo? Para poder ter o menor tempo possível de desligamento daquilo que é possível, bem como a estrutura da saúde, que foi preparada, né, e a estrutura de fornecimento de água. Além das corporações Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que participam efetivamente do grupo de ações coordenadas, né, e bem como as demais estruturas estaduais, para poder prestar as informações necessárias, né, e poder reduzir as consequências desse impacto com chuva. Zanotto. Certo, Coronel. Então, aqueles alertas de sempre, né? A questão de você ligar para a Defesa Civil, ligar para os bombeiros, ficar atento a deslizamentos. Vejo que com esse volume todo previsto se confirmar, será praticamente inevitável aquelas ocorrências nas nossas estradas, né, Coronel? De alagamentos em alguns pontos mais baixos, de deslizamentos e de rodovias. É algo que a gente vai continuar monitorando junto com a Defesa Civil, Secretaria de Estado de Infraestrutura, a Militar Rodoviária Estadual, PM, todo mundo, nesse trabalho, então, dos próximos dias. Será uma semana, então, de alerta aqui em Santa Catarina. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção
E a gente pode voltar a se falar amanhã ou na sexta-feira, sempre com essa intenção da informação com credibilidade, informação séria, para que a nossa comunidade aqui em Santa Catarina fique atenta, fique alerta e até, arrisco dizer, evitar um pouco esse deslocamento em rodovias esse fim de semana com essa chuva toda, né, Coronel? O senhor que é bombeiro também pode passar essa orientação, né? Perfeito, Zanotto. Inclusive, até a gente coloca aí a imprensa, tá? Porque é o principal vetor de comunicação e tradução das informações para que o público possa se orientar. Então, também a imprensa é um forte fator aí de multiplicação das informações e nós contamos com o veículo, a capacidade que vocês têm aí. Certo, Zanotto? Muito obrigado, tá? E vamos para o enfrentamento. Vamos lá, valeu, Coronel César, então, falando direto da Defesa Civil sobre o que a gente vai viver nessa noite e madrugada, aí dá um respiro na quinta e depois, infelizmente, volta a chuva com volume considerável sexta, sábado e domingo.